O termo disaster recovery em português, né, quer dizer recuperação de desastres, ele é chamado no dia a dia por nós DBAs, pelas pessoas que trabalham com TI no geral, de DR. Então, quando você ouvir a sigla DR, saiba que está tratando de um disaster recovery. E, resumidamente, o que é um disaster recovery? De uma forma bem simplista, é um planejamento para se recuperar de um desastre, de uma catástrofe. O disaster recovery nada mais é do que você, como DBA, ter um plano de ação detalhado mesmo, minucioso, com cada etapa do que você precisa executar para recuperar um ambiente de banco de dados SQL Server o mais rápido possível e garantindo que o seu cliente consiga voltar a usar o sistema o mais rápido possível. Como que você pode fazer isso? Por que é importante você ter esse planejamento? Vamos dar um exemplo aqui, pegar um cenário bem clássico. Imagina uma empresa que tem ali os seus 50, 60 funcionários utilizando um sistema que tem um banco de dados SQL Server. O horário do expediente mesmo, onde, vamos dizer, o bicho pega ali para a empresa, que todo mundo está utilizando o sistema, é ali entre 8 da manhã e 6 da tarde, horário comercial geralmente. Imagina que no meio da tarde, no começo da tarde ali por volta das duas horas, das 14 horas, esse ambiente de banco de dados que atende essa aplicação desses 60, 50, 60 usuários dessa empresa, ele cai. Queima um servidor, a placa-mãe dá algum problema do servidor, enfim, acontece algum problema físico com aquele servidor e o banco de dados está ali dentro. Logo, o que vai acontecer? O sistema vai parar de funcionar porque ele não vai mais conseguir se conectar com o ambiente de banco de dados para ler os dados, imputar dados novos. E aí, é aí, nesse exato momento, onde um disaster recovery, um planejamento de disaster recovery, vai te auxiliar, vai te ajudar a fazer com que essa empresa que estava ali no meio do seu expediente trabalhando consiga voltar a usar o sistema o quanto antes. Imagina que você não se preocupe com esse tipo de coisa, não se preocupe com uma recuperação de desastres. O que ia acontecer? Primeiro, as pessoas envolvidas ali com a parte de TI dessa empresa iriam ter que, por exemplo, pensar em conseguir um novo servidor, e aí às vezes a empresa não dispõe desse servidor, ela vai ter que comprar uma máquina. Quanto tempo vai levar para comprar um servidor até chegar? Ou ela vai ter que ir até uma outra empresa que trabalha especificamente com servidores e talvez tentar ali emprestar alguma coisa, ou até mesmo alugar temporariamente um servidor, pelo menos para conseguir reestruturar esse ambiente. Daí o DBA vai ter que instalar o SQL Server, configurar tudo de novo, configurar a aplicação, restaurar os backups do banco, e você pode estar imaginando que para fazer tudo isso já acabou o dia, já foi para o dia seguinte e a empresa ainda está sem conseguir utilizar a aplicação dela porque o ambiente de banco de dados ainda não foi recuperado. Então, o disaster recovery é esse planejamento que o DBA ele faz relacionado à parte de banco de dados SQL Server, e nesse planejamento vai ter tudo ali descrito minuciosamente, detalhadamente. Onde que estão os backups, em que horário os backups são feitos, onde eles estão sendo armazenados, se já existe um ambiente preparado para fazer essa reestruturação do ambiente se for necessário, quem são as pessoas responsáveis por cada uma das etapas. Imagina só que nós demos exemplo aqui durante a tarde, mas agora imagina que é uma empresa que trabalha 24 horas por dia, não para, são 3 turnos, e o banco de dados tem algum problema ali de madrugada, fica indisponível e vai ser preciso reestruturar, criar de novo um ambiente, porque queimou o servidor também. Provavelmente o DBA não está trabalhando de noite, ou talvez o DBA que participou da criação do processo de backup, por exemplo, dessa empresa, não está disponível naquele horário que vai ser necessário fazer esse trabalho. Então é necessário ter esse planejamento com tudo documentado para que todas as pessoas responsáveis fiquem cientes do que deve ser feito, de cada etapa que deve ser executada, de onde estão as ferramentas que serão usadas, seja backup, seja máquinas, seja o que for, para que quando for necessário, a gente cria o plano de disaster recovery para não utilizar, porque ninguém quer que tenha um desastre no ambiente. Mas
quando acontecer, a gente cria ele para que a gente possa ser o mais rápido possível e não pensar no que fazer quando o problema já aconteceu. A grande sacada do planejamento de disaster recovery é você conseguir delimitar os passos, já desenhar aqui exatamente o que você vai executar, o que você vai precisar fazer para que quando acontecer o problema e você precisar de fato botar em prática o seu plano de ação do disaster recovery, seja apenas executar. Você não vai precisar pensar, tomar decisão nenhuma ali. É simplesmente executar o plano que você já fez anteriormente. E aí, é claro, um plano de disaster recovery não envolve apenas o banco de dados. Portanto, o DBA ele pode até encabeçar um projeto desse de disaster recovery, mas ele é como se fosse uma equipe multidisciplinar que vai montar esse documento, que vai montar esse planejamento. Por quê? Lembra que eu falei que o servidor queimou uma peça ou o servidor está fora do ar? Quem que vai disponibilizar um novo servidor para o DBA? Geralmente não é o DBA que faz isso, é uma pessoa responsável por infra, que cuida da infraestrutura daquela empresa. Então, por isso, é importante que dentro desse planejamento de recuperação de desastres, você, como DBA, tenha a parte do SQL ali já desenhada certinha, faça o planejamento certinho do SQL, mas também exista a parte da infraestrutura e por aí vai de acordo com a sua necessidade.